Você sabia que com as facetas de resina a gente consegue dar a impressão de que seu dente está maior ou menor? E isso através de estruturas do dente que se chamam arestas dentárias? Você sabe o que é isso? É claro que não, né, Michele? Você não é dentista. Então eu tô aqui para te explicar tudo. Então assim, se você, por exemplo, vou dar um exemplo do que isso é bacana, tá? E depois vou te explicar tudo isso desenhando. Ó, e não julguem o desenho, por favor, hein? Tá? Tudo de forma ilustrativa para vocês aqui. Então, por exemplo, assim, ó, você tem um dente muito grandão, aquele dentão, eu acho lindo, maravilhoso, mas eu sei que justamente muitos pacientes que chegam aqui no consultório não gostam, inclusive tem aquele bullyingzinho de Mônica, sabe? Aquele bullying de colégio. Então, isso a gente consegue mediar com as facetas de resina, dando a impressão de que o seu dente está menor. E aqueles pacientes que têm os dentinhos pequenininhos, sabe? Geralmente o pessoal chega aqui no consultório falando para mim, doutora, eu tenho aquele dente fininho e comprido, o pessoal fala dentinho de rato, sabe aquela situação? Então, a gente também consegue mediar isso através das arestas dentais. Mas afinal de contas, o que são essas arestas dentais? Vou te explicar. Então vamos te explicar o que são essas arestas. Vamos primeiro desenhar um dente. Um dentão incisivo central superior, que é o grandão da frente, ó. Então aqui é a área do meio, onde está passando o meio da face. Ele geralmente aqui é mais quadradinho e aqui ele faz essa levantadinha natural do dente, tá? Ele não é totalmente quadrado. E o que são essas arestas, tá, Michele? Aresta são as partes mais altas, porque o nosso dente ele não é chapado. Se ele fosse chapado, ele ia parecer, digamos assim, aquele mentex, sabe aqueles dentes que as pessoas fazem, às vezes de faceta de resina, que fica parecendo o dente do máscara? É sobre isso. Ele não tem o quê? Uma anatomia secundária, que são justamente as formas do dente convencional. Então, as arestas, elas são estruturas que ficam mais altas, que elas saem dessa forma aqui. E daí a gente chama justamente isto aqui de área de espelho. Então esta seria a área de espelho, que essa área de espelho é onde a gente tem a sensação de que o dente está maior ou menor. E essa aqui são as áreas de sombra. Então, se eu pego essa minha aresta e eu jogo cada vez mais para dentro, eu dou a impressão de que o meu dente é menor. E se eu jogo essas arestas para fora, eu dou a impressão que o meu dente é mais largo, que o dente é maior, tá? Então, a gente consegue fazer esse joguinho, que é igual maquiagem, sabe maquiagem de mulher? Que a gente passa um monte, às vezes, de truque, de questão de esfumar mais uma parte ou colocar um pouquinho mais de marrom em outra para esconder, tanto para alongar o rosto quanto para aumentar o rosto nas áreas que a gente quer. A gente trabalha o quê? Com essa questão de luz e sombra, justamente para a gente trazer a forma que a gente quer. E isso é bacana também, sabe para quê, gente? Para as pessoas que têm dentes de tamanho diferente. Sabe aquelas pessoas que têm um dente de um lado de um tamanho e o outro do lado que tem que ser igualzinho, de outro tamanho? A gente consegue fazer com essa brincadeira, mascarar e fazer essa maquiagem, digamos, para fazer os dentes visualmente parecerem do mesmo formato e tamanho. Não é bacana? É super legal, né?